unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. O que ninguém te contou sobre o café, um livro em homenagem à cafeicultura. São diversas coisas, né? São muitos itens, mas principalmente quanto custa. Quanto custa você restaurar uma propriedade que foi abandonada, né? Principalmente o café. E você, já pensou em produzir hortaliças na água? A produção de hortaliças hidropônicas é cada vez mais comum. Muitos agricultores desenvolvem a técnica que é de cultivo sem solo, com adubação equilibrada e que resulta em plantas com teor de sais minerais adequados. E a Vera Caser traz pra gente dicas de comunicação para as cooperativas. Esse mito em torno da exposição da gente no vídeo tem um impacto tão grande na vida das pessoas que acabou merecendo uma série aqui na nossa coluna de marketing no mundo cooperativo. A técnica da hidroponia em produções agrícolas tem aumentado por todo o Brasil. É o cultivo de plantas sem solo, onde as raízes recebem basicamente água e outros nutrientes, resultando numa produção mais rica e com mais qualidade. A produção de hortaliças hidropônicas é cada vez mais comum. Muitos agricultores desenvolvem a técnica que é de cultivo sem solo, com adubação equilibrada e que resulta em plantas com teor de sais minerais adequados. Esse solo é substituído por uma solução nutritiva, que é uma solução de água com os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento das plantas. Pode ser uma hortaliça ou outra espécie vegetal. Maria das Graças é produtora de alface hidropônica em Cabo Frio, na região dos Lagos. Ela afirma que resolveu apostar nesse estilo de plantação porque considera o cultivo mais limpo e com mais qualidade para quem consome. E ainda incrementou a produção, incluindo outro sistema, a aquaponia. Para mim, hoje, a hidroponia está sendo o melhor cultivo porque fica tudo suspenso, não tem o problema de alagamento, né? Se te alagar, eu não perco as minhas hortaliças. A produtora explica que na aquaponia há uma troca. Os peixes alimentam a horta e se alimentam da própria produção. Olha eles aqui. Ai! Oh, bebê! E assim, meu sistema está indo. Daqui uns tempos, eu vou conseguir colocar toda a minha horta no sistema de aquaponia. A horta hidropônica exige um espaço menor para a plantação do que a tradicional. As plantas são alojadas em estaleiros dentro de uma estufa, onde recebem hidratação e nutrientes pela água que corre pelos tubos. O resultado são plantas mais fortes e sadias. Segundo Maria das Graças, ela não só comercializa o alface, mas também distribui para feiras, escolas e mercados. A produtora lista as vantagens desse tipo de cultivo. O meu processo, ela já vai toda enraizada, né? Aqui vocês podem estar vendo. Eu consigo estar tirando elas. Olha o processo que ela vai. Eu entrego elas embaladas, tá? Eu forneço aqui na minha região para feira, mercado, peixarias. O especialista diz que o produtor pode acelerar o cultivo e controlar as pragas com maior facilidade, aumentando a produtividade e, consequentemente, reduzindo os custos de produção. O uso de defensivos agrícolas não se faz necessário, sem contar que os produtos são 100% naturais, livres de substâncias tóxicas. Por ser um produto que é desenvolvido em uma condição mais controlada, ele confere uma qualidade melhor a esse produto, em termos de sabor, em termos até mesmo de valor nutricional. E também é um produto, por ser desenvolvido sem a necessidade de uso de defensivos agrícolas e substâncias, de um menor uso de substâncias químicas, ele se torna um produto mais saudável, inclusive conferindo melhor sabor, né? Por ter assim, um maior tempo de prateleira e permitir que sua qualidade se preserve por maior tempo. O sistema de hidroponia garante um produto diferenciado, redução de mão de obra,
praticável em pequenas áreas e permite menor perda quando minimamente processado. Está na hora de chamar a Vera Cazé com as dicas de comunicação para as cooperativas. Oi, Vera! Oi, Bruno. Olá, você, nossa companhia querida aqui do Mundo Cooperativo, da nossa coluna de comunicação e marketing. Esse mito em torno da exposição da gente no vídeo tem um impacto tão grande na vida das pessoas que acabou merecendo uma série aqui na nossa coluna de marketing no Mundo Cooperativo. Olha, gente, ao longo da minha trajetória profissional, que é bastante extensa, eu já vi muitos profissionais perderem oportunidades importantes de entrevistas por medo de câmera. E eu estou falando de médicos, por exemplo, que são profissionais convidados com grande frequência pelos jornalistas porque lidam com um assunto de alto interesse público. Até profissionais de marketing revelam não conseguir divulgar o próprio trabalho em função desse bloqueio, dessa dificuldade. Você acredita nisso? É o medo do julgamento público. A gente precisa enfrentar esse problema se preparando e conhecendo técnicas que nos ajudam a resolvê-lo. Infelizmente, alguns resistem em buscar ajuda para superar essa dificuldade. E olha, eu posso garantir a você, com as dicas que eu venho dando aqui na coluna e o seu empenho, você vai conseguir destravar. Pode confiar em mim. Hoje o nosso foco é a sua voz. E a primeira dica é: solte a sua voz, projete a sua voz, mire um ponto lá na frente para que ela saia potente, para que não saia aquela vozinha fininha, fraquinha. Fortaleça a sua voz fazendo a respiração no diafragma, um músculo muito poderoso que nós temos aqui na região do abdômen. Você pode falar com a voz bem firme se você controlá-la aqui neste músculo. O áudio é um elemento extremamente importante no vídeo. Daí a necessidade do microfone. Não precisa ser nada sofisticado e nem caro. E olha, eu vou te contar um segredo. O fone de ouvido do seu celular pode funcionar como um microfone bastante eficaz. Antes de você começar a gravar um vídeo ou fazer uma transmissão ao vivo, sempre é importante testar o microfone para ter certeza de que as pessoas vão ouvir bem o que você está falando. Para todo mundo compreender a sua mensagem com exatidão, é fundamental ainda que você pronuncie as palavras com clareza por inteiro. A gente não percebe, mas é muito comum nós termos o hábito de cortar principalmente o final das palavras e isso fica muito feio. Outro ponto muito importante também é falar pausadamente. Tudo isso vai contribuir para que as pessoas consigam prestar mais atenção naquilo que você está falando. Transmita alegria, leveza. A sua voz vai acompanhar esse tom de positividade e tudo vai ficar mais harmônico, muito mais agradável de se ouvir e de ver também. Um outro ponto muito importante, coloque vida na sua fala, energia, fale com ênfase. A sua audiência vai ficar muito mais conectada a você. Agora, antes de falar em público, pessoalmente ou por meio de vídeo, sempre é importante a gente ensaiar. Todo mundo faz isso. Quem faz bem sempre ensaia. A segurança fica muito maior e tudo flui com muito mais naturalidade, com muito mais tranquilidade. Elimine aquelas palavras que não fazem parte do seu vocabulário do dia a dia, que não são familiares a você. Elas podem causar problema. Outra sugestão que eu te dou é: dê um descanso para a sua voz nesse dia em que você vai participar de uma videoconferência, uma reunião, enfim, um evento ou presencial ou por vídeo. E tome bastante água todos os dias, porque a hidratação das cordas vocais é fundamental para você ter um tom de voz saudável.
Agora busque um ambiente silencioso e vamos aos treinos. Eu quero que você poste seus vídeos, me marque para a gente ver como você está indo. E qualquer dúvida, lembre, pode me procurar nas redes sociais que a gente conversa e vai eliminando os obstáculos que ainda restarem. Vera_Caser. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima coluna. Um abraço carinhoso e até lá! Valeu, Verinha! A cidade de Varriçai, no noroeste do Rio de Janeiro, bem pertinho aqui do Espírito Santo, se destaca na produção de café. Produtores estão otimistas e esperam colher bons resultados nesta próxima safra. A safra de café em Varriçai, município do Noroeste Fluminense, já começou. Fernando trabalha há mais de 40 anos colhendo café e afirma que os últimos anos têm sido satisfatórios para os produtores, inclusive na geração de emprego e aquecimento da economia local. O café aqui para a gente, para a região noroeste principalmente, aqui no interior do estado do Rio, é muito importante para todas as famílias aqui, porque ajuda muito na condição de vida das pessoas aqui. Quando é um ano de uma boa safra, com preço bom, desde o proprietário até o colono, até mesmo as pessoas que são terceirizadas, que é contratado nesse período de colheita, que eles lucram também. De acordo com a empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio de Janeiro, Emater, Varriçai é responsável por 45% do cultivo estadual. Em 2020, a colheita surpreendeu os produtores rurais. Alguns chegaram a colher entre 7 e 10 toneladas de café. A expectativa da classe é que a produção este ano seja rentável mais uma vez. Começaremos a colheita de café, a safra 2021. Estamos com uma expectativa muito boa para essa colheita. Devido às lavouras estão a produção vai ser alta, as lavouras estão bem carregadas, pode vir os pés de café aqui que está muito carregado e a lavoura o geral está assim. Então a esperança da gente de ter um bom resultado nessa colheita e também o preço que está em alta, está muito bom o preço do café. E vamos trabalhar também com a qualidade que a gente faz aqui, trabalha muito na qualidade do café, fazer café de alta qualidade, para isso agregar mais valor nos nossos cafés. Para este economista, o café é um produto de fácil negociação, porque a demanda do consumo é grande e o preço acessível. Além disso, o mercado de exportação é movimentado. A atividade cafeeira na região noroeste fluminense, ela opera em condições que poderíamos chamar de competitivas, né? Essa atividade é importante porque, na verdade, ela representa em torno de 3,6% da atividade agrícola no estado do Rio de Janeiro. Ele ainda ressalta que a agricultura do estado do Rio deveria se espelhar na atividade cafeeira do Noroeste Fluminense. A cultura do café desenvolvida no Noroeste Fluminense tem um papel bastante relevante para o estado do Rio de Janeiro. Essa atividade ela é importante porque ela se organiza no formato de cadeia produtiva, né, onde são considerados etapas como o cultivo, com escolha dos melhores grãos, como a torrefação, a embalagem e a própria logística de comercialização. Rápido intervalo aqui no Mundo Cooperativo, nós voltamos já já. O que ninguém te contou sobre o café, esse é o tema de um livro que acaba de ser lançado pelo Jesus Fernando Miranda Barbosa, ele que é servidor público e também escritor, está aqui no estúdio do Mundo Cooperativo com a gente para poder bater um papo. Jesus, bem-vindo ao programa. Bruno, muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade, o convite, para mostrar um pouquinho desse trabalho. E o que ninguém nunca me contou sobre o café, rapaz? Eu adorei o título do livro. São diversas coisas, né? São muitos itens, mas principalmente quanto custa. Quanto custa você restaurar uma propriedade que foi abandonada, né? Principalmente o café. Então, quanto custa restaurar 1 hectare de café, 1 alqueire de café? Essas informações são muito raras de se conseguir. Então, principalmente esse número, essa informação. E como é que surgiu a ideia do livro?
Bom, a ideia do livro, assim, eu posso voltar um pouquinho na história, Claro! né? Bom, eu sou um cidadão rural, né? Eu nasci numa fazenda, fui ao hospital só para nascer. E eu fui criado numa fazenda até 2 anos e meio. Depois meus pais mudaram para a zona urbana, mas a proximidade com a zona urbana fez com que a gente sempre tivesse contato, né, com o meio rural. Então eu fui criado no meio urbano e no meio rural. Então aos 17 anos eu resolvi ir buscar meus objetivos, né, sair da fazenda e buscar meus objetivos. Então eu comecei a procurar outras alternativas, outras oportunidades. Eu fui fazer agronomia. Eu me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2006. E logo em seguida ingressei no serviço público. Depois, posteriormente, fiz mestrado em Biologia Vegetal. E mais recentemente, no ano de 2015, com a doença do meu pai ficou muito doente, então eu precisei administrar a propriedade. Então a minha experiência com o café começou mesmo assim nessa área administrativa em 2016. A partir de 2016 eu comecei a estudar um pouco mais, né, apesar das minhas raízes agrícolas e rurais, né, como eu já falei, mas eu fiquei muito tempo afastado, me dedicando ao serviço público. Então eu não tinha muito conhecimento de como que eram as questões da cafeicultura, né. Procurei alguns profissionais da região. Esse livro é de uma propriedade em Minas Gerais, né, em São João do Manhuaçu. Então procurei profissionais experientes, procurei também alguns fazendeiros já consolidados, alguns cafeicultores, para saber se era um bom investimento. Eu entrei na atividade para fazer um investimento, né? Então eu estava muito inseguro ainda. Mas as conversas nunca frutificaram, elas nunca foram consistentes. Então eu comecei a ter dúvidas, mas eu comecei a ingressar. Então assim, a ideia, eu nunca tive a pretensão de escrever um livro, mas sim de fazer um investimento e trabalhar na região. Então depois de 1 ano, 2 anos, assim, 3 anos, eu comecei a ver que eu tinha informações ali que as pessoas não tinham me passado. Eu me perguntava, mas por que ninguém me falou isso? Por que ninguém me contou aquilo? Se eu soubesse disso, eu tinha feito aquilo, né? Então começou a me ver a ideia e o desejo de escrever o livro a partir daí, então. E todas essas informações estão aqui. Estão aqui dentro do livro. A gente não vai contar tudo para deixar você com a pulga atrás da orelha e procurar o livro do Jesus para poder ler. Mas uma informação que é muito importante. Quanto tempo mais ou menos se gasta, Jesus, para a gente recuperar uma propriedade ou ter um retorno de uma propriedade que está improdutiva? Não é curto prazo. Infelizmente, é uma atividade que demanda paciência, dedicação e persistência. Então, é uma coisa que leva entre 5 e 10 anos, a depender da condição que a propriedade se encontra, né? No caso do livro em si, eu estou calculando... Que é um case. O livro é um case. É isso aí. Eu estou calculando coisa de 10 anos para poder ter o retorno financeiro do investimento. E além da parte administrativa, é muito importante também entender da parte produtiva, né? Sim. Porque você planta uma muda de café hoje, você vai ter retorno a longo prazo. A longo prazo. Eu não posso querer ter um retorno rápido nessa atividade. Não, você tem que ter consciência de que vai demorar, né? Não é uma coisa instantânea, né? A gente hoje vive talvez um mal da sociedade atual, né? Querer tudo muito rápido, né? É para ontem, mas não, você tem que ter paciência e persistência. Não é para ontem, é uma coisa que leva bastante tempo, mas um livro como esse aqui, né, puxando a sardinha um pouco do meu lado, mas se eu tivesse um material desse, quando eu comecei a trabalhar, teria me ajudado muito. Eu já saberia onde eu estava indo, né? E como você perguntou no começo, né, o que ninguém me contou sobre o café, uma coisa que é interessante, que eu acho que poucos produtores fazem, não só de café, mas no meio rural como um todo, é fazer a coleta coleta de dados e informações. Que eu acho que para uma boa administração, você tem que ter dados e informações da sua atividade. Para você saber onde você está indo, você tem um panorama geral, né, para você saber se você está indo no caminho certo, onde você pode investir mais, onde você pode continuar investindo, onde você deve tentar reduzir custos. Então, é um trabalho, como eu diria assim, talvez de contabilidade, né, administrativa, mas que é muito importante para o produtor, principalmente para o produtor rural de café, saber onde ele está indo. Ao longo de muito tempo, eu ouvi muitos produtores rurais falando assim, no final do mês a minha propriedade não fecha a conta. Mas muitas vezes ele não sabe quanto custa um pé de café para ele. Exatamente. E isso é muito importante. É muito importante. Saber os custos, Jesus. É extremamente importante, talvez seja a base da atividade, né? Eu sei que é um pouco trabalhoso, nem todas as pessoas profissionais têm esse perfil, né? De fazer se sentar e se organizar.
E o que deve ser levado em conta? Desculpa te interromper. Na hora de eu fazer esse cálculo de quanto custa um pé de café ou uma saca de café para mim? Olha, você tem que ter na ponta do lápis tudo que você está gastando e tudo que você está investindo. Foi o caso que eu fiz aqui, né? Você precisa, por exemplo, na região onde eu estudei, onde eu escrevi esse livro, nós temos um modus operandi de fazer o pagamento das atividades toda semana. Acredito que aqui no Espírito Santo também seja assim, né? Então, eu conseguia fazer toda semana, todo fim de semana, eu conseguia fazer ali a anotação do que eu gastei com mão de obra, insumos, adubos, defensivos agrícolas. Então, para eu saber quanto custa um pé de café, ou quanto custa para restaurar 1 hectare de café, eu tenho que anotar tudo desde o início. É o que eu gosto de fazer, é o que eu recomendo para os produtores de café fazer. E essa recomendação muitas vezes não é uma prática normal no dia a dia, né? É muito incomum. É muito incomum, infelizmente. Eu acredito que as pessoas elas se ocupam muito com outros problemas, né? É uma atividade difícil, a agricultura é uma atividade difícil, uma atividade arriscada, né? E commodity como o café ainda é mais arriscada ainda. Então as pessoas às vezes não têm esse controle, infelizmente, mas é muito, muito importante fazer. Hoje a gente sabe que, além do café commodity, há muita gente migrando para a produção de café especial. A regrinha de ouro está aqui dentro, o segredo, vale também para o café especial? Vale. Inclusive, é uma dica, né? Uma das dicas que eu dou aqui no livro é poder agregar mais valor ao seu café, né? Porque, infelizmente, o café, como commodity, ele sofre muita influência de bolsa de valores, né? Existe uma especulação em cima do preço do café na praça, né? Então, é extremamente importante a pessoa agregar. O café especial é maravilhoso. Eu não dou dicas aqui de como fazer um café especial, porque essa não é a ideia do livro. Não é a ideia do livro, mas é uma dica, sim. A pessoa podendo fazer esse tipo de atividade, esse tipo de serviço na propriedade é extremamente bem-vindo. E não só o café, pelo que eu estou entendendo, a sua regrinha que está aqui, o segredo, vale também para todas as outras culturas. O produtor precisa saber quanto custa a produção de milho, quanto custa a produção de mandioca, quanto custa a produção na fruticultura e por aí vai. A ideia do livro é essa. É um livro que a gente fala de café, mas é um livro de gestão acima de tudo. Exatamente. Empreendedorismo, é um livro de não ficção, né? Empreendedorismo, administração. Então, serve sim, com certeza, para outras culturas. Mas... Será que a turma de casa ficou interessada? Eu acredito que sim. E como é que faz para adquirir o livro ou para conseguir ler o livro? É muito fácil. O livro está disponível na Amazon, também está disponível no Clube de Autores e na Hotmart. Então, se a pessoa quiser adquirir o livro em formato e-book, pode ser pela Hotmart ou pelo Clube de Autores. É só digitar clubedeautores.com.br e digitar o nome do livro que vai direcionar diretamente para a página. Na Amazon também é a mesma coisa. Muito simples. Todo mundo está em casa já sabe como fazer. E quanto custa o livro? Olha, o livro está na faixa de R$50, o livro impresso, né? Tem 50 a 60 se você quiser comprar colorido, ou R$ 35,95 o formato e-book. É um preço acessível. Acessível. E a tecnologia tem ajudado muito, porque você pode ter o livro físico, como esse aqui, e também pode ter o livro virtual na palma da sua mão também, a qualquer instante e de uma maneira muito mais rápida. Muito rápida. Jesus, agradeço demais a sua participação aqui no programa, Eu que agradeço. Batendo esse papo, trazendo aí informação boa e útil para quem nos assiste aqui no Mundo Cooperativo. Dica de livro: O que Ninguém Te Contou sobre o Café, livro do Jesus Fernando Barbosa e também da Tatiana Paulino da Cruz. A gente não poderia deixar de citá-la aqui como coautora. Qual foi a participação da Tatiana? A Tatiana teve uma participação fundamental. Ela enriqueceu muito o livro, né? Ela, inclusive, o último capítulo dela é sobre o manejo e a administração da cultura do café. Jesus, obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa. Muito obrigado, eu que agradeço. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o programa, você já sabe, é só acessar o nosso portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá! Tchau! Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.